não é uma história romântica, ela é uma história que traz muito sofrimento e até violência. Aquilo ali era a Praça Ambrosina Bastos, não era a Praça da Mãe Preta. A Praça Ambrosina Bastos é de uma importância muito grande, que se relembre, se resgate essa história. Aí vai se aprofundar, para se aprofundar essa questão do racismo, né, da escravidão. E com isso a gente vai ver o papel dessa mulher, que foi a ama de leite, a mãe preta, né, na cultura brasileira. Em dezembro de 1951, a colônia agrícola deixou de ter esse nome e passou a se chamar Vila Isabel. A história precisa ser contada como ela aconteceu de fato, como ela realmente é. Né? A gente precisa de saber essa história. Mais de 10 anos sem ganhar um título, aí só com o enredo dela aqui e ganhou o título, depois de 10, 12 anos. Mas infelizmente mudaram o nome da praça e passou a ser Praça da Mãe Preta. Esse movimento começou em São Paulo, mas assim, com o intuito de homenagear essa figura, né, que é a Mãe Preta. Mas lendo aí, pesquisando, eu vi que em 1920 já teve uma iniciativa no Rio de Janeiro e que não deu certo e pararam. E depois dos anos 50 eles retomam em São Paulo. Numa das entrevistas com o senhor Valdir Neves, que era um antigo morador da vila, ele não era descendente de escravizado. Ele me contou sobre como que a Mãe Preta foi colocada no bairro de Vila Isabel. Ele disse que tinha um vereador chamado Armando de Almeida, que era amigo dele, e que esse vereador tinha feito uma viagem para São Paulo e que nessa viagem para São Paulo ele viu que várias cidades estavam colocando estátuas de mães pretas. E ele falou, eu vou levar uma estátua dessa para Três Rios. Ele comprou a estátua e trouxe para Três Rios. E tentou colocar em outro bairro. E as pessoas não quiseram. Acharam que era uma coisa que havia essa rejeição, inclusive com a questão racial mesmo. Então ele teve uma certa dificuldade de colocar isso em determinado local. Até que ele veio aqui e consultou aqui alguns moradores e acho que o pessoal não se incomodou de trazer. Olhando para o movimento da Mãe Preta, foi o seguinte, aquilo ali era a Praça Ambrosina Bastos, não era a Praça da Mãe Preta. Então eles trouxeram a Mãe Preta para ali, porque na verdade a Praça da Mãe Preta era lá em cima, em frente à igreja de Santa Luzia, e eles não concordaram da Mãe Preta lá. Aí ela veio trazida para ali, para a Praça Ambrosina Bastos. Foi daí que partiram para realmente construir essa homenagem. E eles pediam donativos. Porque Três Rios tem uma coisa muito peculiar. A maior parte das grandes obras de Três Rios antigas foi feita com donativo do povo. O teatro, o hospital, a igreja matriz, alguns monumentos, como aquele busto do presidente Vargas que havia na Praça da Autonomia. Ele foi roubado, mas a nossa Guarda Municipal recuperou. O busto do prefeito Walter Franklin, que sumiu aqui na Praça São Sebastião, ninguém viu quando, não sabe nem quando, não sabe onde está. Foram coisas compradas com o dinheiro do povo. Tanto que lá, quando você pega e vai olhar embaixo do busto da Mãe Preta, tem lá o nome das pessoas que colaboraram com aquela ação, né? Que acharam uma ação na cabeça deles, eu acredito assim, que era uma ação nobre, de contar essa história. Mas que ela se choca com a nossa história. Na verdade, ela se choca com a história da nossa região até então. Eles sofreram muitas críticas. Uns diziam que isso só ia servir para aumentar o racismo. Outros diziam que tinha tanta gente passando fome, não iam dar dinheiro para isso. Mas eles perseveraram e fizeram uma reunião em 1961 e no dia 13 de maio de 1963 foi inaugurado o busto da Mãe Preta. Essa história da negra que amamenta o filho do branco é uma história muito doída, porque você imagina, é uma mulher escravizada que era obrigada a pegar o seu seio e amamentar o filho de uma outra pessoa. Inclusive, ela era usada também
como se ela fosse um animal irracional, porque o seu dono, muitas das vezes, alugava ela para isso. Né? A gente sabe dessas histórias. Então, muitas delas, segundo relatos que eu já até li em outras ocasiões, de que algumas morriam de depressão pós-parto. Que a gente fala tanto hoje, a gente acha que lá no século XIX não tinha depressão pós-parto. Tinha sim, né? Muitas delas não podiam cuidar daquele seu filho, mas que eram obrigadas a amamentar outros que nada tinha a ver com ela. E tinha aquela ideia de que o leite da negra era mais forte. Então ela era obrigada, porque ela era uma escravizada, ela era obrigada a fazer isso. Então, quando se traz essa história, ela é uma história muito triste. Ela não é uma história de alguém que fez uma coisa com muita felicidade, com muita satisfação. Ela não fez isso, não foi isso que aconteceu. Então, quem é a Mãe Preta? Na época da escravidão, era muito comum que as donas de fazendas, as sinhás, ganhassem os bebês e entregassem para uma preta escrava amamentar. Muitas vezes a preta deixava de dar o leite do filho para amamentar o filho do patrão. Muitas vezes dividia. Isso era uma renúncia muito grande, ela amamentar aquelas crianças. Então era comum isso. Mesmo depois da escravidão, já nos tempos de uns 50 anos atrás, era muito comum que os bebês tivessem mãe de leite. E esse busto da Mãe Preta foi uma homenagem que foi feita a esse tipo de mãe que amamentava filhos dos outros. Eles colocaram a estátua, que na realidade a Mãe Preta, eles colocaram a estátua da Mãe Preta ali, então ficou com Mãe Preta. Mas na realidade ali tem dois nomes, a Praça da Mãe Preta e Praça Ambrosina Bastos. Mas o certo é Praça Ambrosina Bastos, não Praça da Mãe Preta. A história do nosso bairro, né, eu acho que é uma coisa assim que sempre me encantou muito, sempre foi muito pouco esclarecida, na verdade, né? A gente não sabia muita coisa. E é difícil de você saber por que você não sabe. Até isso é difícil. Por que a gente não sabe? É uma questão que sempre fica na cabeça da gente. E de acordo com o tempo que você vai entrando nos livros, nas pesquisas, e eu gosto muito de ler, uma coisa que eu faço, eu pratico muito, acho que eu leio mais do que faço esporte até, acho que é por aí. Eu fui assim, descobrir o livro da professora Isabela, né, que até está aqui comigo, que é Memória de Afrodescendentes no Vale do Paraíba, de Colônia Agrícola Nossa Senhora da Piedade, a bairro de Vila Isabel, lugar de memória, história e esquecimento. Né? Então, é um livro que assim, eu passei a ser de uma certa maneira, um discípulo da professora Isabela. Porque foi a hora que eu descobri a história de fato do meu bairro, por que ele trocou de nome, né? Que foi uma coisa assim que você não entende. Por que o bairro se chamava Colônia e depois vira Vila Isabel? A Condessa do Rio Novo, ela não teve filhos, então ela não teve ama de leite. E aquela região pertencia a ela, era a Fazenda Cantagalo. Então, assim, a ideia de ama de leite, essa ideia romantizada também, né, ficou na cabeça dos brasileiros, né, desse vereador inclusive. Porque ele sabia, né, que as amas de leite amamentavam os filhos dos senhorzinhos, então que tinha o amor da ama de leite pelo filho do senhorzinho, mas que na realidade é uma visão romantizada, porque elas tinham seus filhos. Ou os seus filhos tinham morrido, ou os filhos tinham sido colocados nas rodas enjeitados, né? Ou o filho nasceu e morreu logo depois, ou aquele filho estava dividindo o leite com um senhorzinho, né? Ou então estava sendo amamentado de alguma forma indevida, que trazia também enfermidade para os filhos delas. Então havia uma tensão, uma tristeza muito grande nessa história. Ela não é uma história romântica, ela é uma história que traz muito sofrimento e até violência, porque tem relatos de amas de leite que sufocaram as crianças e as crianças até vieram a falecer. E aí você vem o problema no bairro, né? O bairro sofre com isso, esse apagamento da história.
A gente não sabe quase nada. Quando a gente vai saber, a gente se decepciona quando a gente fica sabendo, né? Que o bairro foi trocado de nome porque havia vergonha das pessoas com relação ao bairro, né? Era como se isso aqui, por ter sido destinado aos negros, né? Deveria se apagar esses nomes para começar uma história nova. Isso, lamentavelmente, foi o que aconteceu e vem acontecendo aqui, né? Se você olhar em alguns pontos do bairro, muita coisa que se homenageia gente que nunca pisou aqui. É algo estranho isso, né? É alguém que nunca fez nada pelo bairro, mas que, de alguma maneira, para o embranquecimento da história, eles vão e homenageiam. E às vezes alguém que é daqui, você deixa de homenagear. É o caso da Ambrosina Bastos, que passou a ser para mim a minha referência em termos de heroína, né? Quem é a heroína do bairro da Colônia, do bairro da Vila Isabel? Ambrosina Bastos. Pela luta dela, que a gente só foi descobrir depois que foi ver o livro, né? Então isso, de alguma maneira, isso mexeu muito comigo, né? Essa ancestralidade da gente, né? Mexe muito comigo. Eu sempre me vejo muito questionando, né, de onde a gente veio, né, qual é a nossa origem. Isso mexe muito comigo. E foi o que aconteceu, por exemplo, com a praça, que eu desde criança chamava a praça de Praça Mãe Preta. Praça Mãe Preta. Quando na verdade ela tem o nome, Ambrosina Bastos, registrado, né, na documentação da Câmara Municipal, né, de Três Rios, mas que nenhuma placa tem lá. Se você for lá agora, você não vai encontrar, você vai encontrar o busto da Mãe Preta, que é uma outra questão muito complicada das pessoas entenderem, porque na cabeça de qualquer morador do bairro, ou da maioria deles, as pessoas acham que isso tem a ver com o simbolismo do bairro, aquela negra que amamentou o filho dos brancos. Aqui não tem essa história. E no Brasil nós tivemos 300 anos de escravidão. E temos 130 e poucos anos de abolição. Então, nós temos menos tempo vivendo de uma forma livre e mais tempo tendo nossa maior parte da população vivendo como escravizado. Quando a Condessa do Rio Novo morreu, em 1882, ela deixa em testamento, então, que esses lotes de terra fossem divididos entre os ex-escravizados dela, porque eles também iriam ser livres com a morte dela. Então, em 1882, eles foram libertos pelo testamento. Em 1884, a colônia se formou junto com a formação da Irmandade, porque a Condessa, eu analisei durante bastante tempo o porquê que ela não deixou aquelas terras diretamente para eles. Ela amarrou as terras a uma irmandade. Então, eram 244 escravizados na época. E eles recebem os lotes de terra, mas têm que trabalhar num sistema de parceria, produzindo café. Ainda havia muita produção de café naquela região, e eles produziam a metade do café ficaria para a Irmandade e a outra metade para todos eles, para que eles pudessem vender. E eles podiam fazer a produção de outros alimentos. Então eles produziram amendoim, feijão em grande quantidade, milho, muita quantidade de milho, mandioca. Então eles vendiam, viviam daquela produção. Fizeram cerca de 50 casas para eles morarem ali. E durante um tempo eles conseguiram sobreviver. Depois, o que acontece? A produção de café ela cai. E quando a produção do café cai, a Irmandade ela queria fazer outros arranjos na terra. Então ela não poderia fazer isso, mas ela arrendou as terras com os libertos ali dentro. Então, quando ela arrenda as terras, eles começam a trabalhar para outras pessoas que arrendaram. Então, eles estavam presos à terra e, ao mesmo tempo, já eram livres, mas amarrados à terra por uma esperança de um dia a terra pertencer a eles. Porque ela deu um tempo de 50 anos para que isso acontecesse, para que a terra fosse passada em escritura. Então, uns ficaram, muitos foram embora, né?
A própria situação de arrendamento tinha seus pontos de tensão também. Então, tem documentos que mostram que eles vinham reclamar na Câmara Municipal de Paraíba, que eles estavam sendo explorados, que eles não eram mais escravos. Então, houve toda uma história de injustiça social naquelas terras ali. Com o passar do tempo, a Irmandade consegue aforar as terras. Então, o aforamento começa a vender pedaços de terras, terrenos, sítios, e eles estão ali naquela tensão. Isso vai até os anos 40. Nos anos 40, quando nos anos 30 que vai fazer o aforamento, se forma então um bairro chamado Colônia, que ficou durante um tempo com esse nome, bairro Colônia. Quando chega nos anos 50, o vereador quer trocar esse nome, que você vê que aí vai sendo um apagamento dessa história, né? É para justamente apagar aquele passado, né, de escravizados. E aí o bairro se torna o bairro de Vila Isabel. Então é nesse contexto que, quando se torna bairro Colônia, bairro Vila Isabel, que surge o Clube Colônia, né, com os bailes inicialmente, depois com o campo de futebol. Aí vai ter os campeonatos de futebol, como eu falei. A Ambrosina, inclusive, faz parte de todo esse processo social. E aí o bairro vai se modificando. Quem pediu para trocar o nome, foi levado na Câmara, a lei, votado, Vila Isabel, foi o Geraldo Munerá, que era um vereador, professor, e que ele quis homenagear a Princesa Isabel por ter libertado os escravos, né? E aí houve esse projeto de lei na Câmara e eles acharam, e a Câmara votou, mudou o nome para Vila Isabel em homenagem à Princesa Isabel. Quando foi feito como uma homenagem à Lei Áurea, eu não encontro muita ligação da Lei Áurea com a Vila Isabel. Não encontro, não encontro nem a ligação desse nome, Vila Isabel. Sabe? Eu acho que se eu morasse lá, eu ia dizer, eu moro na Colônia, que é muito mais bonito, sabe? A história da Condessa é muito bonita, ela não pode ser esquecida. Quando colocaram Vila Isabel, botaram um ponto final na Colônia Agrícola Nossa Senhora da Piedade, botaram um ponto final nisso. Então, eu não vejo muita afinidade, não, desculpe a sinceridade, mas eu prefiro ser assim. Eu não vejo muita afinidade. Porque foi, pelo que meu pai contou, foi ela quem doou o campo do Colônia, ela quem doou a sede do campo do Colônia, que era ali em frente à Mãe Preta. Ao lado da Mãe Preta era um clube. Foi ela que doou a terra para a construção do clube. Então ele virou aquele terreno ali, desde a Mãe Preta ali até lá em cima do morro, que era liberado por ela para o campo do Colônia. Aquilo ali, tudo parecia o campo do Colônia. O pessoal foi invadindo, fazendo loteamento e tal. E aí só ficou mesmo o campo, só da Colônia. Minha avó faz parte da história da vila. A Ambrosina, ela foi uma descendente daqueles escravizados, né, da Condessa do Rio Novo, que receberam as terras na Vila Isabel. Então, a Ambrosina, ela não tem ligação com a ama de leite. Ela é uma descendente. E ela tem um papel importante na Vila Isabel, porque ela foi uma das pessoas, e ela, inclusive, o nome dela no documento que pede, né, providência sobre as terras, para que eles realmente tivessem a escritura das terras, ela aparece em primeiro lugar. O nome dela não é só porque também, porque começou com a letra A, o nome dela estava em primeiro lugar. Não, ela tinha um espírito de liderança dentro da Vila Isabel, nos anos 40.
E ela aparece em jornais, produzindo eventos culturais na vila, jogos de futebol, teatro, desfiles, samba, bailes. Então, a Ambrosina, ela tem um papel importante na retomada das terras de uma forma legal, e para que cada ex-descendente que ainda estava na vila nos anos 40 recebessem as suas terras. Então, na década de 50, eles conseguem receber as terras em nome deles. E ela teve uma liderança, ela foi realmente uma líder. Quando a gente fala que os negros precisavam de ter um líder, e a gente fala de Zumbi, fala de Dandara, né, de nomes importantes, Luiz Gama, que foi quem, né, que foi aquele que não pôde ser advogado no papel, mas foi advogado de fato de direito, que ele libertou outros escravos, né, como era o caso dele, né? Então ele tem lá em São Paulo tem um túmulo dele, Luiz Gama, que é uma referência, né? Então a Ambrosina teve esse papel aqui, mas ela ficou esquecida. Então, a partir do momento que a gente foi ter acesso a esse documento, a esse livro, a tudo que está aqui, foi que a gente conseguiu começar a criar uma identidade para ela aqui junto à comunidade, né? A comunidade passar a entender que ela existe, ela está entre nós, nós precisamos de resgatar isso, né, de alguma maneira. Então a gente tem feito um esforço de nos reunirmos aqui no campo do Colônia, que é o que restou do bairro, né? O bairro da Colônia existe hoje porque existe o campo do Colônia, senão a gente não teria mais nada. Se tivesse acabado o campo, talvez a gente não tivesse aqui hoje, eu e você conversando a respeito disso, entendeu? Então, eu acho que assim, hoje eu me sinto muito responsável por isso. Eu tomei para mim essa coisa, eu falei, não foi à toa, Deus mandou eu ficar tomando conta disso, eu fazer alguma coisa, né? Eu não sei, é eu que penso isso, pode ser que eu esteja enganado, mas eu sempre falo isso, eu falo, não, Deus não ia mandar isso para minha mão, que não soubesse que eu ia me responsabilizar, que eu ia correr atrás, para manter a história. Mesmo não tendo estado com a pessoa, você sente aquela pessoa perto de você. Talvez seja isso que falte, a gente conseguir levar isso para as pessoas, sabe? Quando vocês estão fazendo esse documentário, você está aqui hoje fazendo esse documentário, a importância que isso tem é muito grande. Ela é enorme, porque a gente vai atingir um público que vai parar e pensar sobre isso que a gente está aqui falando, né? De como a gente levar, como a gente chegar com essa mensagem, né? Como é que a gente faz, né? Às vezes eu falo, a minha emoção mais é nessa hora, porque eu falo, como é que a gente consegue passar para o jovem a ideia de que nós tivemos heróis, que nós tivemos pessoas que lutaram antes de nós para estar aqui, né? Que foram muitas das vezes perseguidas, né? Porque eu não acho que foi uma coisa fácil de resolver, e não foi. Tanto que não é pelo testamento da Condessa, não é pelo testamento que eles conseguem garantir o direito à terra. Foi preciso uso capião. Eles ganharam no uso capião, e não era para ser, porque havia um testamento escrito pela Condessa. Eu acredito que esse movimento, né, de fazer monumentos à Mãe Preta foi uma homenagem realmente para as mulheres pretas. Eu acredito que foi uma homenagem. Você, quando cria um monumento, por isso quando você leva crianças para poder visitar monumentos, é porque o monumento por si só ele não fala. Então você tem que saber o que está por trás daquele monumento. Então a Mãe Preta, eu acho sim que foi uma homenagem às mães pretas, foi uma homenagem para elas. O que falta é a narrativa de dizer, né? Essa Mãe Preta, ela existiu, ela foi uma mulher com uma vida real, ela teve um filho, ela amamentou sim muitos filhos de senhores, mas ela teve um filho e esse filho teve que dividir esse leite. E isso para ela não foi agradável, isso foi tenso, e então isso trouxe sofrimento e trouxe violência. Então, eu acho assim, que esse vereador ele não teve essa ideia do que eu estou falando aqui, da narrativa. Ele teve a ideia da homenagem.
Então a homenagem foi feita e realmente aquilo marcou a Vila Isabel. A Mãe Preta ela é conhecida, né? O que está faltando na Mãe Preta é a narrativa, de contar que ela não teve uma vida romantizada. Que aí ela vai, vamos dizer assim, ser muito mais valorizada, representando todas essas mulheres que passaram por isso. E que hoje a gente tem acesso a essa história. Ambrosina, Ambrosina, por que tentaram te calar? Seria por sua cor retinta ou por sua luta e seus direitos que queriam lhe roubar? Décadas de silêncio e omissão. Nós, na escola, nada sabíamos de sua história. E foi preciso uma inspiração divina de alguém de nome inocente trazê-la de volta à cena para a gente. Ainda não são todos que conhecem a sua luta e bravura, mas tenho certeza que depois de tanto tempo vivendo às sombras de interesses de embranquecimento da história, podemos hoje nos orgulhar de Zumbi, de Dandara, Manuel Congo, mas sem tirar seus méritos. Viva Ambrosina, Ambrosina vive, agora ocupando mentes e corações daqueles que hoje te admiram. Ainda seremos milhares a levar a todos da colônia a grande dama que lutou junto com seus companheiros para fazer valer um testamento deixado pela condessa. Era difícil convencer as autoridades e, para isso, até o uso capião necessário se fez para referendar. O sol nasceu na Morada do Sol e se põe na artéria de Belo Horizonte. Agora precisamos iluminar com visibilidade a praça que deveria te homenagear. Hoje, não tenho dúvidas que você inspirou Isabela e por isso somos agora seus súditos, contando para as novas gerações quem fez a diferença. Viva Ambrosina Bastos! Ambrosina Bastos vive. Temos a verdadeira história da gente.